voltamos a apresentar Showtime. Agora na Showtime, Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney Brocanelli. Bom dia, João Alckmin, amigos ouvintes da Showtime. Tudo bem com você, meu amigo? Eu estou bem, graças a Deus, e vocês aí? Vamos levando, viu? Me diga uma coisa, a audiência de AM e FM na Grande São Paulo, mudança, igual, o que está acontecendo? Pois é, a gente teve uma grande mudança aí na audiência do AM, né? Então, antes de mais nada, deixa eu só dizer que esses dados aí são divulgados aí com extrema competência pelo Adriano Barbiero, nosso camarada aí, que a gente já entrevistou aqui no Rádio Amantes no Ar, e ele tem um site muito bom sobre bastidores do rádio, que se chama bastidoresdoradio.com. E ele publicou, então, aí a audiência do primeiro trimestre de 2014. Então, a partir de agora, todos os dados que serão divulgados aí até o final do ano já são correspondentes a esse ano de 2014. E a grande alteração no FM é que a Rádio Transcontinental novamente está aí na ponta da tabela do ranking da audiência, né? Então, ela está com 286 mil ouvintes, 468,73. Na pesquisa anterior, a Nativa FM, que pertence ao Grupo Bandeirantes de Comunicação, tinha aparecido no topo, mas agora ela está na segunda colocação com 284.029,49 ouvintes por minuto. Então está uma briga muito boa. E só um outro detalhe, histórico, né? Eu não lembro de uma variação tão alta aí na pesquisa do FM. Então, em tempos passados, aí nós tivemos aí períodos de hegemonia de algumas emissoras. Então, a gente teve a hegemonia da Rádio Cidade, o Ascar deve lembrar bem disso, né? Então, a Rádio Cidade ponteou a tabela aí durante muitos anos. Depois aí nós tivemos a Jovem Pan. A partir do momento em que ela passou a usar o humor aí na sua programação, ela roubou a audiência da Rádio Cidade, ficou também no topo por muito tempo. Depois nós tivemos a Transamérica aí com um outro período aí de hegemonia. Agora, nos últimos anos, não. Nos últimos anos a gente tem aí Tupi, Bandeirantes, Transcontinental. Às vezes você tem aí essa variação aí nas primeiras colocações. Mas então hoje a disputa pela liderança na tabela de audiência é muito acirrada, muito forte. E aí a definição da primeira colocação é no Photoshop, como se diria no Turf. Então, no FM nós temos essa situação, João. No AM, a gente não teve grandes alterações. Então, as seis primeiras, aliás, Globo, Capital, Bandeirantes, Record, 9 de Julho e Jovem Pan são as 6 primeiras colocadas aí no ranking do AM, João Alckmin. Ô Rodney. Diga. O que está acontecendo? A Transcontinental toca o quê? Continua com pagode, só pagode? Ou... É uma programação popular, né? Uma programação popular baseada em pagode, realmente nesses ritmos aí que agradam aí ao gosto popular. Então eu sei que um dos seus apresentadores, até o Valmir Jorge, que tem um horário aí das 4 às 7 da madrugada, enfim, a Transcontinental tem uma programação bastante popular e que agrada aí a maioria, né? Olha, a minha dúvida, uma vez eu ouvi do Orlando Negrão, da Antena 1, conversando com ele o seguinte, eu falei, como é que você consegue fazer 56 minutos de música e 4 de comerciais? Ele falou, depende. Você prefere vender Coca-Cola para garotado sentado ou você prefere vender Mercedes? É uma opção que você faz na vida. Essas rádios dão lucro, o Rodney? Olha, João, assim, até agora eu não vi ninguém largando o osso, né? Então, por exemplo, você tem Transcontinental, vamos aqui às seis primeiras, vai. Transcontinental, Nativa, Band FM, Top FM, que era a antiga TV Tupi, Gazeta FM e a Alfa. Todas elas pertencentes aí aos mesmos donos há muitos anos, né? Então, Nativa e Bandeirantes são do Grupo Bandeirantes, a Top FM é a antiga Tupi, né? Continua aí nas primeiras colocações da audiência, mesmo com a mudança do nome. A Gazeta pertence à Fundação Casper Libero. Talvez eu acho que é o único veículo aí da Fundação Casper Libero que tem aí algum sucesso de público. E temos a Transcontinental. E todas elas
todas elas pertencem aí aos seus proprietários há muitos anos. Nós não tivemos, a gente costuma ver aí alterações em emissoras que estão aí na parte intermediária da tabela para baixo. Agora, é claro que, de repente, os investimentos dessas emissoras acabam sendo, acabam fazendo com que elas permaneçam aí com as suas programações de forma estável, né? Então, olha, eu creio que isso, só o fato delas pertencerem aos mesmos donos já dá uma indicação de que, pelo menos, a galera está satisfeita aí com os resultados, tanto do ponto de vista de audiência como comercial. Eu te pergunto isso pelo seguinte, eu nunca entendi por que Décio Matos vendeu a Estéreo Vale e vendeu a Rádio Cidade já atolada em dívidas, porque quando ele vendeu a Rádio Cidade, ela estava atolada em dívidas. Essa é a questão, né, João? O problema é o passivo, né? Então, outro dia a gente estava falando aqui de uma rádio, aliás, daqui a pouco até a gente vai falar sobre ela na pauta, uma rádio que está com mais de 15 milhões de dívidas. Isso são dívidas trabalhistas, a ECAD, investimentos que não foram bem sucedidos. Então, eu acho que também isso tudo passa pela forma de administração. Então, às vezes as pessoas dão um salto maior do que a perna e acabam se dando mal lá no futuro. Então, realmente, o que a gente vê aqui é esse tipo de estabilidade. Então, são emissoras que são administradas aí com mão de ferro, meu caro João. E eu tenho algumas dúvidas também sobre as rádios do Grupo Bandeirantes, porque algumas delas não pertencem ao Grupo Bandeirantes. Eles simplesmente geram conteúdo, recebem para isso, e é sabido o seguinte, você é dono de uma rádio FM, o Diaba 4, e se afilia a Bandeirantes. Automaticamente eles te dão um cartão e uma sala e você passa a ser vice-presidente de alguma coisa na Bandeirantes. É o caso, por exemplo, da Sul América Trânsito, ou mesmo da Nativa, que não pertence ao SAAD, mas é afiliada. Então a Bandeirantes é um negócio complicado, viu? A questão da Sul América Trânsito aí aí a gente já falou bastante sobre ela aqui. Ela atende um nicho de público, um nicho Sim. de mercado, né? Então é uma rádio ultra segmentada, né? Então ela atende um determinado tipo de ouvintes. Como talvez a pesquisa do Ibope ela é apenas de recall e ela não flagra o tempo real, talvez os números da Sul América Trânsito pudessem ser um pouco melhores. Infelizmente, uma pena que o Adriano Barbiero só publicou nesse mês os 15 primeiros colocados, né? Antigamente ele dava a tabela completa, né? Mas a gente sabe que existe aí uma limitação do Ibope, o Ibope às vezes reclama quando se divulga a lista toda, mas de qualquer forma a Sul América Trânsito tem ela tem essa característica, ela é uma rádio ultra segmentada, ouvida só em carros e talvez os índices dela não vão ser tão bons como se imaginaria, justamente por uma série de questões, metodologia, etc. e tal, meu caro João. Agora, você tem razão, realmente, a questão lá na Bandeirantes é complicada. Olha, e outro detalhe, ela está fazendo algumas adaptações na programação dela, e inclusive já começou a tocar músicas também. Ao meio-dia, parece que cai um pouco o movimento de trânsito, e na hora que cai, eles intercalam com muita música, te dão algumas coisas, mas te dão música, não está só no falatório. E a rádio CCR Nova Dutra continua a mesma coisa, não muda nada, não te dá informações, não te dá absolutamente nada. Não percam tempo com a 107.5. É perda de tempo querer saber como está a Via Dutra. É verdade. Você falou da faixa do meio-dia da Sul América Trânsito, realmente, aí eu acho um erro, né? Porque a gente tem vários horários de rush aqui na capital, né? A gente tem os horários já normais, né? Que é das 5 da manhã até as 8 da noite, depois tem o horário das 4 da tarde até as 8, mas a gente tem outros dois rushes aí também que são da hora do almoço, né? Porque muita gente está saindo para compromissos, almoços, etc. E você tem aí a cidade acaba sofrendo aí com um problema de trânsito, e depois das 10 da noite, principalmente em período escolar, né? Então, realmente, se você está próximo de faculdade, com um carro, você pode se preparar para ter um exercício de paciência enorme, porque você vai pegar um rush aí, você vai ficar parado no trânsito várias horas, e a Sul América
realmente acaba tendo que trabalhar, mesmo que não seja o horário de rush, né? Outra coisa, Nando Gross estreia na Rádio Guaíba, do grupo Igreja Universal do Reino de Deus. Ele vai pregar lá? Não. Dessa vez não. O Nando Gross é um profissional aí da área de comunicação esportiva. Ele era comentarista da Rádio Gaúcha, que é do grupo RBS, que é afiliado que tem ligações aí com a Rede Globo, né? Principalmente no caso da televisão. No rádio, eles já são mais independentes, eles têm uma programação própria com a Rádio Gaúcha. Mas esse profissional, Nando Gross, mudou de rádio, né? Então ele deixou a Rádio Gaúcha e foi para a Rádio Guaíba. Mas ele não vai ser pastor, ele vai ter vários horários aí de programação esportiva. É uma tentativa da Rádio Guaíba de realmente sair do marasmo em que ela se encontrava, né? Então, eu conversei algumas semanas com uma fonte que é muito bem informada lá com relação ao rádio de Porto Alegre, e ele me disse que a igreja vai voltar a investir na Rádio Guaíba para tentar fazer com que ela possa competir em pé de igualdade com a Rádio Gaúcha. Antigamente a gente tinha essa polaridade no rádio, Gaúcha e Guaíba, era o verdadeiro Grenal do rádio porto-alegrense. Aí, como a Rádio Guaíba, depois que ela foi vendida para a Igreja Universal e os pastores às vezes não se definiam o que fazer com a emissora, a Guaíba foi decaindo, mas agora não, agora a intenção é investir pesado para tornar a rádio uma rádio forte, e já começou aí com essa contratação do Nando Gross. A gente até gostaria que, de repente, a Guaíba não abrisse mão da experiência, né? Na semana retrasada a gente teve a demissão de profissionais com mais de 50 anos de casa, entre eles o Milton Ferretti Jung, que é pai do Milton Jung aqui, que é apresentador da CBN aqui em São Paulo. Então, realmente, a gente gostaria que essa nova fase da Rádio Guaíba, que vai ter mais força, pudesse ser entremeada aí com a experiência de quem conhece, meu caro João Alckmin. Ô Rodney, querido, bom dia. Flávio Ascar, bom dia. Você tá bom? Eu tô jóia, e você? Graças a Deus, sempre na paz. Pergunta para a sua pessoa, qual é a rádio mais antiga lá em Porto Alegre? A rádio mais antiga é a Rádio Guaíba, uma das mais antigas lá de Porto Alegre. A Rádio Guaíba tem bastante tradição, a Gaúcha também. Agora a IURD vai investir na Rádio Guaíba, é isso? Vai investir na Rádio Guaíba. Tá, agora ok. Só falta agora alguém investir na Rádio Record, né? É o que eu ia te perguntar. E a Rádio Record vai continuar como está? Olha, do jeito que está, né? Assim, eu vou repetir, na pesquisa agora do Ibope, do primeiro trimestre de 2014, a Record aparece na 4ª colocação, à frente de emissoras como Rádio 9 de Julho e a Jovem Pan. O detalhe é que a Record tem programação musical 24 horas, né? Enquanto que Jovem Pan e a 9 de Julho tem grade, tem programas, comunicadores, jornais, às vezes a 9 de Julho tem lá a igreja, mas de qualquer forma tem uma grade. Agora a Record só tem música, né? Então eu creio que o pessoal, a Igreja Universal aqui em São Paulo deve estar satisfeita com esse resultado, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. E a Rádio América, como é que anda? Você tem informações sobre a América? Como é que anda a Rádio América? Olha, a Rádio América está aqui no ranking de audiência. Hoje, claro que ela não é mais aquela Rádio América que a gente conheceu, né? Ela está aqui na 12ª colocação com 5 mil ouvintes por minuto, mas ela é pertencente hoje à Canção Nova, né? Então, vamos colocar assim, né? Um ramo da Igreja Católica, né? Que se dedicou aí a fazer evangelização pelo rádio e pela televisão, né? Uma desses ramos aí da renovação carismática, né? Então, a Rádio América já foi uma rádio assim muito de perfil popular, com comunicadores e muita música, né? Tinha muito Roberto Carlos, e ela competia aí, ela chegou a ser a 3ª colocada na audiência aqui em São Paulo nos anos 1980. Ela sempre foi controlada pela Edições Paulinas, agora eu lembrei, Edições Paulinas, só que chegou uma hora que os padres paulinos falaram assim, não, agora a gente vai só se dedicar à evangelização e deixar a programação, vamos dizer, secular de lado. E aí caiu. Virou rádio de nicho também, né? Outra rádio aí que a gente tem que analisar dessa forma, uma rádio voltada para um público específico.
Belo Horizonte, 98 FM contrata jornalista demitido da Itatiaia por ofender jogador. Que história é essa? Pois é, deixa eu contar então essa história, porque como a gente teve entrevistados nessa semana, a gente não entrou nela em muitos detalhes. Então, há algumas semanas, o jogador Neto Berola, do Atlético Mineiro, ele fez várias críticas a jornalistas, né? Um deles é o Bob Faria, que é comentarista da Rede Globo de televisão em Belo Horizonte. Então, o Neto Berola disparou várias críticas, falou que esse jornalista era um jornalista, entre aspas, vendido, que gostava de dinheiro, etc. Aí o que aconteceu? Esse rapaz, o Lélio Gustavo, da Rádio Itatiaia, que tem um programa, uma emissora local de televisão, não gostou das críticas e deu uma resposta. Só que o que acontece? Essa resposta acabou um pouco passando do tom, com inclusive até alguns xingamentos. Se vocês procurarem na internet, tem esse vídeo aí, ele é um dos mais assistidos aí no YouTube, procura lá, né? Lélio Gustavo xingando o Neto Berola. Pois bem, a resposta, os xingamentos aconteceram na televisão, só que os desdobramentos acabaram respingando na emissora de rádio. Lélio Gustavo era comentarista da Rádio Itatiaia, ele participava das jornadas esportivas, apesar de ser atleticano de coração, ele tinha lá uma participação ativa nas transmissões da dupla Atlético e Cruzeiro. Só que esse episódio, juntado a outros, né, que já tinham deixado a direção da Rádio Itatiaia insatisfeita com esse profissional, fizeram com que, então, essa fosse a deixa para que a emissora o demitisse. Pois bem, o Lélio Gustavo não ficou muito tempo desempregado e já acertou agora com a FM 98, e a partir de maio ele estará de volta, espera-se, que de forma assim, um pouco mais comedida, né, um pouco mais comportada, né, dando aí fazendo as suas análises sobre o futebol lá na capital das Minas Gerais, meu caro João. Flávio Gomes, aonde anda? Flávio Gomes vai bem, muito obrigado. Hoje ele está na Fox Sports, né? Ele participa de um programa chamado Fox Sports Rádio, que é um programa de debates que vai ao ar todo dia na hora do almoço, né? Então ele voltou aí à TV por assinatura e está hoje lá fazendo seus comentários na Fox Sports. Espero que esteja mais comedido também, né? Eu creio que não. Ele anda muito pilhado nesses últimos dias por causa da situação da Portuguesa, né? A Portuguesa de Esportes, que com todas essas liminares, vai e vem, disputa a Série A. Ontem nós tivemos aí mais um vexame do futebol brasileiro, né? A Portuguesa entrou em campo aí para disputar uma partida da Série B, só que aí entrou um oficial de justiça. Interrompeu o jogo. Interrompeu o jogo e agora vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver os desdobramentos disso. Então eu creio que ele deve ter muito a falar aí sobre essa situação. Olha, o que é que você me diz a respeito do crescimento das rádios educativas e rádios comunitárias? Estão crescendo muito, né? Só que tem que procurar um outro caminho, um outro nicho de mercado que não seja o das rádios comerciais, porque é uma competição inglória, não é, o Rodney? É verdade, né? Para a gente falar um pouco das rádios comunitárias, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, né, e lembrar um pouquinho da luta das rádios piratas aqui no Brasil, né? Então, nos anos 90, nós tínhamos aqui muitas rádios sem concessão funcionando, né? Então, não sei se você deve lembrar. Lembro. No começo da década de 1990, a gente teve aí um processo que parou aí praticamente São Paulo, que era a questão da rádio Reversão, que era uma rádio aqui na Vila Ré, num bairro aqui de São Paulo, chamado Vila Ré, que prestava era uma emissora sem concessão, uma emissora clandestina que prestava um serviço cultural. Essa rádio foi apreendida, o seu dono foi processado com base no Código Brasileiro de Telecomunicações, mas aí um dos seus advogados achou uma brecha aí para que, de repente, ele pudesse ser absolvido, o que acabou acontecendo depois, e isso aí deu margem para que várias emissoras sem concessão pudessem operar aqui de forma precária no DAIA, né? Então, e essa luta aí ocorreu durante todos os anos 90, até que de repente houve a regulamentação das rádios comunitárias. Então foi uma forma de pressão para que saísse as rádios comunitárias. Agora você disse bem, João, realmente muitas rádios acabam reproduzindo um modelo vigente, né? Então elas acabam imitando aí as emissoras que estão
principalmente as populares, né, que estão nas primeiras colocações. Imitando e mal, né? Porque imitando e mal, porque se você não procurar seu próprio rumo, seu nicho de mercado, você nunca vai chegar a lugar nenhum. É verdade. Mas assim também, agora claro que existe, claro que também eu acho que hoje essa questão da criatividade, né, de nicho de mercado, hoje você encontra na internet. Então hoje você pode fazer uma coisa mais voltada, mais experimental, que assim, mesmo que você seja uma rádio comunitária, a rádio tem que dar certo, ela tem que ter um certo retorno, né, de audiência. Então a pessoa acaba apostando naquilo que já existe. Agora eu acho que a experimentalidade, hoje você tem na internet, então você pode ousar, você pode arriscar e você pode até errar. Porque se você errar numa rádio no dial, aí eu não sei se dá para reverter a situação, muitas vezes não dá. Agora na internet ela abrange um pouquinho mais, ela tem essa liberdade para você poder ousar e quem sabe até acertar ou até mesmo errar. Rodney, diga, João. Abraço para você, sábado está... Pode falar. Antes de encerrar, eu só queria agradecer a repercussão da entrevista da semana passada. Muito grande. Ivan Bruno. Muito grande. Foi muito grande, foi realmente uma entrevista que repercutiu nas redes sociais e gerou até um vídeo do Hitler, depois até eu mando para você via Facebook. Pois é. Me manda via Face. Mando sim, para você dar uma olhada depois. Mas foi muito boa essa repercussão e a gente fica feliz com isso, que a gente... aqui o pessoal não está indiferente ao que a gente fala aqui no Rádio Amantes no Ar. Isso me deixa muito satisfeito. Olha, o Rádio Amantes no Ar dá uma audiência mas muito grande, porque eu fico acompanhando aqui pelo Google Analytics e dá uma audiência muito grande. Realmente é espantoso aquilo que dá em tempo real a audiência do Rádio Amantes no Ar, porque as pessoas têm o mais absoluto interesse, principalmente aqueles da minha idade, do Flávio, um pouco mais novos, de saber o que aconteceu no rádio. A mesma coisa, a repercussão que deu a entrevista que você e eu e o Flávio fizemos com o Antônio Celso. É verdade, repercutiu bastante também. Me repercutiu muito, muito. Eu não sei, está na hora da gente começar a pegar aí o Jorge Elal, o Preguinho, que está hoje na América, o Preguinho, pegar aquele pessoal que era da antiga difusora e mesmo da Excelsior e começar a botar esse pessoal no ar, viu? E eles têm muita história para contar. Tem. E a história do rádio precisa ser contada. Há muita defasagem com relação a isso, né? Muito profissional de rádio que não conhece a história do próprio veículo. Não conhece. A grande realidade é a seguinte, essa garotada que está chegando em rádio hoje não conhece rádio, Rodney, não sabe o que era rádio e o que foi o rádio. E sem contar o conhecimento musical também, que é zero. Né? Não tem nenhum. É zero, totalmente zero. Eu fiquei assustado quando eu vi, Rodney, uma foto dos programadores da Antena 1. Uma garotada de 18, 19 anos... E a Antena 1 caiu muito no ranking porque eles deixaram de segmentar em flashback e ficam tocando, novidade na Alemanha, novidade na Itália. É só olharem no Ibope e verificarem aonde está a Alfa e aonde está a Antena 1. Eu nem sei onde é que está a Antena 1, você tem aí? Deixa eu ver aqui rapidamente. A Antena 1 ela está na 14ª colocação com 65 mil ouvintes aproximadamente por minuto, enquanto que a Alfa tem 134. Então, tá vendo? Viu? Simplesmente a Alfa tem mais do que o dobro. Por quê? Porque flashback. E tem um outro detalhe que isso sempre foi dito pelo Flávio. Uma rádio de flashback não precisa ser uma rádio morta. E a Antena 1 é uma rádio morta. Sabe, a locução é down, não tem jeito, não vai. E o Negrão não quer mudar. Não, nunca, pode esquecer. Não muda nada, nada. Pode ser que a questão da verba comercial faça com que ele seja mais conservador, né? Mas vamos aguardar aí para ver os próximos passos da Antena 1. O delegado Alex Pérez Malantruco manda uma mensagem aqui. Bom dia, João, Rodney, um bom programa para todos. Carlos Brickman, um forte abraço a vocês. Esse é o meu querido amigo, o delegado Alex Pérez Malantruco, lá de Santos, Rodney. Grande abraço a ele também, grande abraço a ele, ao Marcelo de Sena, que é um ouvinte tradicional, e a todos aí que também não se manifestam, mas que estão na escuta, né? Porque tem aquele ouvinte que é mais participativo e tem um ouvinte aí que ouve, que concorda, discorda, mas não participa tanto.
A minoria silenciosa. Sim, um grande abraço a todos eles. Ou a maioria silenciosa. Exatamente. Tem ouvinte que se sente mais acanhado, mas pode participar aí que nós agradeceremos. Fique à vontade. Um grande abraço para você. Outro, João. Tchau, Rodney. Tchau. Olha, Feliz Páscoa, viu? Obrigado, João. Feliz Páscoa para você, querido. Também para sua família. Obrigado, Grande abraço a querido. todos.